Holding é só para milionários? É ilegal? Existe manutenção na holding? As cotas de uma holding precisam ser inventariadas? O meu nome é Jefferson Reis, eu sou advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns mitos e verdades no mundo das holdings. Vamos começar entendendo, primeiramente, o que é uma holding. Basicamente, a holding ela é uma estruturação patrimonial, onde se organiza os bens da família, seus ativos, seus imóveis, visando, entre outros, a proteção do patrimônio, a organização dos bens e muitas vezes, o que eu acho muito importante, a questão sucessória. Planejar de que forma estes bens chegarão à próxima geração sem ter que passar pelo processo do inventário. Um dos mitos mais comuns que nós ouvimos por aí é que holding é somente para milionários. Só que isso não é verdade. A estrutura de uma holding ela pode trazer benefícios para uma diversidade de situações e famílias, mesmo para aquelas famílias que não têm um patrimônio milionário. Então, essa estrutura ela pode sim beneficiar todas as famílias que têm patrimônio e que não necessariamente são famílias milionárias. Outro mito é que holding é ilegal. Isso não é verdade. A estruturação, o planejamento por holding é algo que está previsto em lei. Então fazer uma estrutura como essa para proteger o seu patrimônio, os seus bens, é totalmente legal, inclusive dá muita segurança jurídica para este patrimônio, para a família, para a sucessão. Enfim, é algo legal e diria muito correto de se fazer. A holding precisa de manutenção, precisa de contador? A holding precisa sim de um acompanhamento por contador, porque nessa estruturação existem CNPJs ou um CNPJ e isso precisa sim ser controlado por um contador. Porém, uma estruturação onde se guarda o patrimônio da família não é como uma empresa comum que tem muitas atividades, tem receita, enfim, tem tudo aquilo que dá bastante trabalho para o contador. A estrutura de holding patrimonial, na verdade, é uma coisa muito simples, onde o trabalho do contador também não vai ser algo assim que vai exigir uma demanda muito grande de trabalho. E por conta disso, normalmente os honorários do contador também são muito acessíveis. E quanto às cotas de uma holding, elas precisam passar pelo processo de inventário? Bom, em uma empresa comum que não seja uma holding, sempre as cotas de uma empresa ela terá que passar pelo processo de inventário. Ou seja, qualquer empresário que possui suas cotas vindo a falecer, a sua família terá que fazer o processo de inventário e incluir nele estas cotas da empresa. No caso de uma holding, quando nós estruturamos um sistema, uma estratégia para evitar o processo de inventário, essas cotas elas não irão a inventário, porque existe uma estratégia que vai evitar que isso aconteça. E de que forma, para que você entenda, isso pode acontecer, evitar o processo de inventário? Bom, basicamente da seguinte forma: criamos a estrutura, doamos as cotas para os herdeiros e os donos do patrimônio continuam com o usufruto das cotas dentro do sistema. E nós criamos um sistema de reversão. No caso em que o sócio, aquele que é o herdeiro, venha a falecer, o titular dessas cotas, os pais podem reverter, trazer de volta para si, né, a propriedade dessas cotas. E dessa forma nós evitamos que o processo de inventário aconteça. Porém, eu tenho visto muito por aí, porque as pessoas nos enviam contratos sociais para analisar a sua holding. E a gente percebe que muitas famílias pensam que tem uma holding apenas porque colocou este nome no contrato social. E na verdade, a holding que evita o processo de inventário é aquela que tem a estratégia correta para evitar este processo de inventário, como eu falei. Então, nem sempre dizer que tem uma holding, na verdade, vai ser e vai evitar o processo de inventário. Precisa realmente que toda a estratégia voltada para esse fim seja montada de verdade. O mundo das holdings pode realmente trazer muitas vantagens para a família. Proteção patrimonial, economia muito grande pelo planejamento tributário. Enfim, organizar a sucessão são benefícios
que uma holding bem construída com certeza vai ajudar essa família. Os mitos muitas vezes eles são criados até mesmo por profissionais que não têm a capacidade, não têm o conhecimento, muitas vezes não são nem formados em direito, não são advogados e propagam por aí certas verdades que acabam atrapalhando as famílias, deturpando a verdadeira informação. Porque uma holding bem feita, ela não precisa passar pelo inventário, as cotas não vão para lá. Então, a estruturação, uma vez feita por um profissional que conhece, a holding sim vai trazer segurança jurídica, vai realmente proteger o patrimônio. Agora, você precisa saber com quem está contratando. Se você tem um profissional à altura do seu patrimônio para proteger e resguardar o que você tem, então é um alerta que eu faço aqui sobre isso. Eu espero ter contribuído para que você entenda um pouco mais então sobre estes mitos sobre a holding familiar. Uma estrutura muito boa e que vai ajudar qualquer família que tenha patrimônio a trazer essa organização que traz uma efetividade, uma eficiência muito grande para aquilo que você construiu. Pessoal, o vídeo de hoje era sobre isso, sobre mitos que envolvem a holding. Espero ter esclarecido um pouco este assunto, trazido mais clareza para que você entenda o que é um planejamento patrimonial e que estes mitos muitas vezes são criados por pessoas que deveriam trazer uma informação mais clara, mais precisa para você. Se você gostou do vídeo, então não esquece de deixar aí o seu like, curtir, se inscrever no nosso canal, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.